Prezado cidadão real, novamente estamos lhe apresentando mais uma edição inédita do programa, que, conforme tenho dito sempre nas suas aberturas, nos reserva um calendário absolutamente especial neste ano de 2018, com diversos eventos, por vezes até inesperados, e comentaremos acerca deste extra pauta que nos tomou de surpresa neste último final de semana, durante o decorrer desta edição. Mas, se observarmos o calendário deste ano, alguns eventos se destacam, como, por exemplo, a Copa do Mundo de Futebol, nos meses de junho e julho, que será realizada na Rússia. Também podemos citar as eleições semigerais que acontecerão no mês de outubro, e aí teremos a oportunidade de rever e reavaliar as nossas escolhas, votar é escolher, e por isso este momento do voto é absolutamente importante e deve ser exercido como um direito, desprezando, evidentemente, a obrigatoriedade estabelecida pela legislação. Mais do que um dever, trata-se de um direito. E aí, nesta ocasião, neste momento, você pode reconsiderar o voto conferido nas eleições anteriores para a mesma situação e optar por novas proposituras. Até porque, conforme se sabe, voto não tem preço, tem consequência. E sendo assim, você deve exercê-lo da maneira mais equilibrada, sincera e honesta. Uma vez que, me parece, é a melhor alternativa para promover as mudanças no cenário político que tanto desejamos. Do seu voto não cabe liminar, não cabe recursos, não cabe julgamento em segunda instância, enfim, ele é secreto e dele, eu diria, não há qualquer possibilidade de alteração. É proferido em caráter irrevogável. Também tivemos alguns extrapautas já nesse primeiro quadrimestre do ano, como, por exemplo, a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro na área da segurança. Particularmente entendo que essa intervenção deveria ser ampliada para outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura, porque o estado do Rio de Janeiro, que está em condições falimentares na sua economia e nas suas finanças, conforme declarou o próprio juiz federal Sérgio Fernando Moro, precisa deste, eu diria, socorro federal para recuperar minimamente a sua condição de Estado, que deve suprir as necessidades mínimas dos seus cidadãos. Mas também, e obviamente, você que está bastante conectado aos últimos desdobramentos, teremos a comemoração, a celebração do bicentenário de Nova Friburgo. Algo que já se tinha conhecimento desde 16 de maio de 1818. E este momento, além de promovermos, através da administração pública, a devida comemoração e celebração de forma comedida, de forma ponderada, de forma adequada e pertinente às nossas disponibilidades, nos proporciona, sobretudo, refletirmos sobre a cidade que queremos. Me parece que é um momento absolutamente especial para promovermos esse debate, essa reflexão e esta análise. Qual a cidade do futuro que pretendemos para as futuras gerações? Talvez fosse o melhor momento, e não teremos essa disponibilidade de tempo para tal situação, apresentarmos um plano de governo e não de poder para a nossa cidade.
promovendo algo que eu imagino ser impensável e inexequível, um pacto em torno desse plano com todas as autoridades, de maneira que ele fosse executado nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos, buscando os recursos necessários para promover as mudanças que você, cidadão, que é quem paga toda esta conta, precisa, requer e tem direito, constitucional inclusive, nas áreas da educação, da saúde, da segurança, da mobilidade urbana e da segurança. E da infraestrutura, para ser repetitivo. Mas, pelo que se tem conhecimento, não teremos esta oportunidade de apresentar este legado, mesmo que seja um nome já desgastado na sua definição, para a cidade do futuro. Cabe então ao programa Cidade Real estabelecer essas discussões em torno do cenário municipal, nos aspectos políticos, financeiros, econômicos, culturais, turísticos, enfim. Precisamos ter a coragem de propor essas reflexões, mesmo que por vezes incomodem, mesmo que por vezes apresentem o contraditório. E o contraditório é extremamente necessário e saudável e parte inseparável de qualquer processo democrático. Certamente as autoridades que, quando são provocadas a sair da sua zona de conforto, se sentem incomodadas com determinados questionamentos que precisam ser feitos. E sendo assim, nesta edição inédita, estaremos conversando com a coordenação do recém-lançado movimento que se intitula 200 anos. Para quem? Você é capaz de responder esta pergunta? É o que tentaremos concluir ao longo desta edição, que certamente será polêmica, até porque os convidados já têm naturalmente esse comportamento, que levará você também a começar a concluir a sua análise sobre este momento absolutamente histórico da nossa cidade. Vale acompanhar, vale assistir, até porque, como sempre, com a proteção de Deus e, evidentemente, de Santa Rita, e contando com um indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejam todos muito bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, neste dia 30 de abril de 2018, diretamente do estúdio Rafael Jacu. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90, mochilas a partir de R$ 39,90, lápis de cor a partir de R$ 4,50. Arabesco, seu Volta às Aulas com economia de verdade. Não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Energisa leva conhecimento, eficiência e alegria para cada canto deste estado. Vem com a gente, porque a nossa energia é a sua também. Energisa, ligada na sua energia.
A Gigalink está em Lumiar e, com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é aqui em Lumiar o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Gigalink é assim, pioneira, e chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e luto. Nesta segunda-feira, obviamente, pelo motivo que certamente todos já tomaram conhecimento, no que se refere ao falecimento do colega engenheiro Heródoto Bento de Mello, acontecido neste domingo, dia 29 de abril, na cidade de Londrina, no Paraná. Heródoto Bento de Mello, nascido em 15 de setembro de 1925, formado pela Escola Nacional de Engenharia, exerceu suas atividades profissionais, sobretudo ligadas à habitação e infraestrutura. Teve uma carreira política absolutamente brilhante, ocupando vários cargos públicos, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual. Sendo prefeito de Nova Friburgo por mais de uma ocasião, onde promoveu as grandes transformações e as grandes alterações, sobretudo no cenário da nossa cidade, que nos acompanham até o presente momento. Trata-se de uma figura absolutamente notável no cenário político. Podemos entender que perdemos todos um dos últimos nomes notáveis do cenário, juntamente com outros que ocuparam também posições de destaque no nosso município, mas o colega engenheiro Heródoto Bento de Mello, além de se destacar nas funções que exerceu, tinha, sobretudo, uma mente visionária, que era muito contestada por uma certa maioria, que depois se rendia à ousadia das suas ideias, dos seus projetos, quando executados. Basta citarmos, por exemplo, a Estrada Serra-Mar, idealizada por ele e que atualmente é largamente utilizada por todos que utilizam esta via estadual que compreende a Estrada Friburgo-Lumiar RJ 142. Também implantou o sistema de tarifação única em nosso município, com a criação da antiga rodoviária de integração, hoje denominada Estação Livre. Enquanto diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, conseguiu a construção do viaduto, que realmente, de certa maneira, viabiliza o contorno do eixo urbano, do núcleo urbano de Nova Friburgo, e também teve inúmeros projetos executados na área da habitação popular e da infraestrutura. Muito bem, poderíamos aqui nos debruçar longamente sobre o currículo do colega engenheiro Heródoto Bento de Mello, que tive a oportunidade de conviver por várias vezes, sobretudo o entrevistando juntamente com o seu inseparável amigo Rafael Luiz de Siqueira Jacu, inspirador do nosso programa, em que ambos, numa sintonia absolutamente sensacional, nos proporcionaram momentos inesquecíveis, quando interagiam entre eles
como se estivessem na sala das suas casas, de maneira informal, de maneira por vezes discordante, mas sobretudo fraternal. Momentos inesquecíveis e que estaremos reprisando no próximo dia 14 de maio. Chamo a sua atenção e a sua audiência para esta data que repercutiremos até o devido momento, para que você que não teve a oportunidade de conhecê-los ou você que quer revivê-los tenha esta oportunidade marcante. E o faremos no dia 14 de maio, por se tratar da semana em que Nova Friburgo completa o seu bicentenário. A produção do programa Cidade Real rende, assim, uma singela homenagem a ambos. Valerá assistir, acompanhar, porque realmente trata-se de um momento histórico de Nova Friburgo, quando duas grandes lideranças políticas e técnicas, engenheiros, se reuniam para debater e, sobretudo, projetar o futuro da nossa cidade, quando há mais de uma década já se referiam ao nosso bicentenário. Portanto, de maneira até, diria, emocionada, cito ambos e convido a todos para assistir esta edição no dia 14 de maio, uma edição sensacional que emocionará todos nós que tivemos o privilégio de conviver com eles. Por derradeiro, rogo a Deus que acolha a boníssima alma de Dr. Heródoto Bento de Melo, assim como conforte a alma de todos os parentes e amigos que choram a sua irreparável perda. Estamos de luto. Pauta que segue, conforme anunciado na abertura desta edição, estaremos iniciando essa série de programas destinados a analisar, debater e refletir sobre o atual cenário municipal, sobre os vários aspectos. E nesse sentido, iniciamos esta série que entendo ser absolutamente necessária, tendo a presença dos coordenadores do movimento 200 anos para quem? E aí, cumprimento companheiro Cláudio Damião. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A produção do programa Cidade Real e a TV Zoom se sentem honradas com a sua presença. Obrigado, Zuri. Eu que agradeço em nome da coordenação do movimento 200 anos para quem. Somos vários coordenadores, né? É um movimento bastante plural. Então existem outras pessoas também nesse processo de construção desse coletivo que engloba pessoas de todas de todas as estruturas da sociedade, operários, professores, médicos, donas de casa, trabalhadoras, enfim, estudantes. Ele é muito plural, esse movimento, né? E deixa essa grande interrogação, 200 anos para quem? Eu acho que você oferece uma oportunidade para que a população de Nova Friburgo possa fazer uma reflexão a respeito disso, né? Para onde nós vamos? Que cidade nós desejamos? Que município nós queremos? Né? E o que é preciso fazer para atingir esse objetivo? Também estamos tendo o privilégio de receber o ilustre companheiro, professor Ricardo Costa, historiador, conhecido pela carinhosa alcunha de Rico. Também seja muito bem-vindo ao nosso programa. Sentimos-nos honrados com a sua presença. Eu que agradeço, Zuri. Participar desse programa é sempre um prazer muito grande e uma oportunidade de debater, né, as questões candentes da nossa cidade. Isso aí você faz muito bem. E o movimento que foi criado nessa perspectiva de fazer um debate sobre esse momento, né, dos 200 anos, ele também tem essa perspectiva histórica, né, de fazer também uma análise crítica da própria visão que se construiu ao longo desse tempo todo sobre a nossa cidade e sobre a história da nossa cidade. Eu começo só já fazendo uma provocação, porque
houve momentos na história da cidade em que alguns indivíduos, um jornalista, historiador também, que foi Pedro Paulo Curio, questionava a data de aniversário da cidade, porque se tratava do momento em que o Dom João VI assinava um decreto para a vinda das famílias suíças, mas não se comemorava efetivamente a chegada dessas famílias, que chegaram ao final do ano de 1819, início de 1820, e ele tinha uma proposta diferente, que era a comemoração no 13 de janeiro de 1820, quando se instituiu efetivamente a Vila de Nova Friburgo. Mas ao longo do tempo, e a partir da comemoração do centenário, que foi uma ideia de um outro jornalista, Agenor de Roure, filho dessa terra, de Friburgo, e em contato, na época, com Galdino do Vale Filho, eles tiveram a ideia de promover a comemoração do centenário, e aí ficou a data de 16 de maio, que interessantemente não foi comemorada durante todo o tempo a partir daí. É uma outra curiosidade que a gente tem também, só a partir de 1948, que com o César Guilherme, 16 de maio se torna o feriado da nossa cidade, o aniversário da nossa cidade. Antes dessa comemoração acontecia em que data? Durante os anos 30, o que aconteceu? Pela forte presença da colônia alemã em Friburgo, pela forte presença dos empresários alemães à frente das indústrias têxteis, a data que foi comemorada e foi instituída pelo prefeito Hugo Mota, em 1935, foi a data do 25 de julho, que nacionalmente comemora o Dia do Colono, representando o que? A chegada dos alemães no sul do país, em 25 de julho de 1824. Interessante é que há uma leva de alemães que chega em Friburgo em 1824, em maio, mas se comemora a data nacional, o Dia do Colono, né? E aí durante muito tempo ficou essa data pela forte presença dos alemães na época, né? Que dirigiram em grande parte a política municipal. Cláudio, qual é a inspiração para a criação desse movimento? A partir de que ocasião ou de que circunstâncias foi criado esse movimento? Olha, Zuri, a despeito dessa questão histórica, né, que é importante, é fundamental, mas a gente começou essa discussão com um olhar no presente. Com um olhar no presente e com uma perspectiva de futuro, né? Eu comentava contigo e aqui com o Rico antes da gente começar o programa, eu cobrei do prefeito, como cidadão, o programa de metas do governo. Quer dizer, o prefeito eleito, seja qual for, ele tem a obrigação, nos primeiros 100 dias, de apresentar o seu programa de metas. O que ele vai fazer para um município nos 4 anos de mandato? Isso não é uma criação da minha cabeça, isso está na lei orgânica. A lei orgânica é a nossa Constituição. Eu encaminhei pelo menos 3 ofícios à Câmara, pedindo que a Câmara abordasse esse tema, tratasse disso, exigisse do prefeito a apresentação do programa de metas, e da mesma forma fiz isso ao prefeito. Não obtive respostas, entrei com uma representação no Ministério Público cobrando o cumprimento do programa de metas do governo, que isso é a base para que a gente possa estabelecer um mínimo de ação e de prioridade para o cumprimento do mandato de um cargo executivo, de tamanha relevância como é o cargo de prefeito. Pois bem, vendo toda essa falta de iniciativa, de ação, essa inoperância do executivo, né, nós começamos a conversar, a dialogar com as pessoas, começamos a pensar, bom, o que nós temos que fazer? Temos que começar a constituir alguma coisa que mova a sociedade a requerer os seus direitos, que sejam aqueles mais básicos, né? Que é uma escola funcionando adequadamente, um transporte razoavelmente atendendo às demandas da população, as ruas sendo limpas e cuidadas, sem mato, sem buraco, iluminação pública tratada, hospital com remédio. E a gente está vendo que essa deficiência está se tornando crônica. A cada governo, a situação, ao invés de melhorar, ela só piora. Então, esse clamor, e só se ouve falar dos 200 anos. É 200 anos para lá, 200 anos para cá. E nós não somos contra a festividade. Ela é necessária, ela marca, ela é simbólica, né? Ela melhora, inclusive, a estima das pessoas. Mas ela tem que deixar alguma coisa. Não é só
como no aniversário da gente familiar. Você recebe o abraço da família, dos amigos, parte o bolo, vai cada um para casa. Não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha um aniversário, que tenha uma solenidade cívica, que isso é normal, faz parte, né, do processo organizacional da cidade. Mas o que vai ficar desses 200 anos para o futuro? Essa é a grande questão, é a grande pergunta. O que a gente está vendo é que a população, de um modo geral, está ficando alijada desse processo. Não será um desfile cívico, militar, religioso, como definiu a prefeitura, que vai unir a população em torno das suas necessidades. Essa é uma etapa que é, eu diria, uma questão de solenidade, né, do festejo, mas o que ficará? Nós teremos uma educação melhor? Nós teremos o hospital com remédio, com atendimento, com consulta, com a realização de cirurgias? Nós teremos a iluminação pública restabelecida? Nós teremos as ruas cuidadas, tratadas, um projeto educacional de qualidade? O que nós teremos? Ao que nos parece, nada disso. Porque nada disso está estabelecido num programa de metas. E aí começamos. A nossa primeira reunião, nós começamos a conversar com os demais membros que compõem essa coordenação. E a nossa primeira reunião se deu no ano passado, reunião formal de constituição desse grupo, se não me falha a memória, no dia 31 de outubro de 2017. E de lá para cá a gente vem se reunindo. Constituímos esse grupo, que dialoga a respeito dos diversos temas. Vamos lançar no dia 4 agora de maio, às 17 horas, na rodoviária urbana, um manifesto que estabelece ali uma noção do que a gente está discutindo para a sociedade entender qual é o tema, qual é o debate e fazer parte desse debate, porque ele vai exatamente ao encontro desse clamor popular por conta dessas necessidades não atendidas. Já temos adesivo de carro, vamos realizar movimentos culturais. O professor Rico, o professor João Raimundo, o Expedito e tantos outros têm feito aulas históricas caminhando pelo centro da cidade. Uma delas foi agora recentemente na porta da prefeitura. Não é uma afronta à prefeitura, não é isso. É um processo de discussão histórica, né, de que significa a prefeitura, aquele prédio, as pessoas que por lá passaram, qual o olhar, o viés que eles têm para a sociedade. Enfim, então é um conjunto de ações que a gente está tratando dentro desse grupo que se denominou Nova Friburgo 200 anos para quem? Por certo, não é para as pessoas que estão com as ruas esburacadas. E não são poucas, né? Boa parte da cidade está abandonada. Não sou eu que estou dizendo, não é o Rio que está dizendo, não é o movimento, é a sociedade. Não é para as pessoas que vão buscar o hospital e não tem remédio. Não é para as pessoas cujos filhos estão em escolas que estão caindo de podre. Ano passado não teve licitação para material didático. As crianças ficaram sem caderno, sem borracha, sem lápis, sem apontador. Os professores tendo que comprar papel A4. Então esses 200 anos não são para essas pessoas. E nós não queremos os 200 anos elitizado para um segmento, para um único grupo. É para toda a sociedade. E quando você vê os editais, e aí tem um clamor muito grande das ruas, os editais chamam para grandes shows, para grandes eventos, valores astronômicos, né? Já começa a delinear para que lado vão esses 200 anos. Então, se você não tem programa de metas, estabelecimento de prioridades, um olhar social, os 200 anos vai ser alguma coisa, como eu disse, um aniversário em que você canta o bolo, vai estar cada um para sua casa e tudo continua na mesma. A gente costuma dizer do legado, né, Rico? Que é uma palavra que um companheiro nosso não gosta. Ele diz, não, essa palavra é horrorosa, legado. Mas o legado é o que fica. E o que ficará dos 200 anos para o futuro? Essa tem sido a grande indagação. E para não ficar no campo da especulação e vendo que as coisas não estão caminhando, esse movimento se organiza no sentido de apresentar iniciativas. Nós queremos ouvir a sociedade, vamos cumprir um papel de organização social, política, cultural, histórica, elaborando propostas e encaminhando essas propostas. E aí eu preciso te interromper, até porque você é bastante eloquente, desde a época que fazia uso da tribuna na Câmara Municipal, para também refletir com o professor Rico acerca dessa pergunta. É extremamente provocativa. Mais do que 200 anos, para quê? É para quem? Exatamente. E aí, quando vocês propuseram esse título, que realmente chama atenção, qual foi a intenção de provocação junto à sociedade? Bom, primeiro lembrar que a nossa cidade ela foi construída
com o trabalho, com a determinação, com a contribuição de vários segmentos, de segmentos populares, que parece que estão esquecidos, né? Quer dizer, 200 anos para quem? Primeiro, a gente entende que nessa comemoração se deixa de fora a grande parte da população, não se lembra dessa contribuição histórica dos africanos que vieram para cá, que foram escravizados. Perfeito. Né? Nós temos essa história da escravidão em Nova Friburgo que não é contada, né? Nós tivemos a grande contribuição dos trabalhadores operários, trabalhadoras, que ajudaram a construir a riqueza dessa cidade no século XX, quando vieram para cá as indústrias têxteis, né? E nós tivemos as diversas contribuições das colônias, né? Dos colonos que para cá vieram desde o século XIX, que não foram apenas os suíços, porque a gente tem essa visão, né, de que é preciso falar da cidade como, e aí isso também era uma preocupação do Pedro Cúrio, como uma cidade cosmopolita, como uma cidade formada por várias comunidades. E do nosso ponto de vista, é preciso realçar essa presença, essa participação, né, daqueles que foram marginalizados durante todo o processo. E me parece que continuam sendo marginalizados quando a festa primeiro joga os shows para longe do centro da cidade e a gente tem aí gastos, né, R$1.200.000 com publicidade, R$110 mil com um buffet que vai ficar restrito ao gabinete da prefeitura, né? Então, nada contra a festa em si, mas eu acho que deveria ter uma preocupação em atender, primeiro, as necessidades da população, que a gente está vendo aí, que o Cláudio já falou muito bem, uma saúde abandonada, a educação com problemas, servidores municipais ganhando menos que salário mínimo. E esses problemas vão continuar, né? Porque não há nenhuma preocupação em abordar isso. O nosso movimento também, eu acho que ele já tem feito um trabalho, até um trabalho voluntário da nossa parte, que é um trabalho de esclarecimento da história de Friburgo, que isso também não tem nas escolas. Sem dúvida. Nós não temos esse trabalho de levar as nossas crianças, aos nossos estudantes. Sem dúvida. O que aconteceu em Friburgo? Como é a história de Friburgo? Fica só a chegada dos suíços, mas muito mais do que isso, gente. Muito mais. E nessas caminhadas que a gente tem feito, a gente fez uma saindo da Fábrica de Rendas Arp, foi até o final da Avenida Galdino do Vale Filho, entramos no Clube de Xadrez, e nesse percurso todo a gente vai contando momentos históricos. Como se fosse uma via sacra. E é uma caminhada... Que é uma via histórica, obviamente. Histórica. Uhum. E fizemos outro começando na Praça Getúlio Vargas, ali na estátua do Getúlio, onde tem o centro geodésico do nosso estado. Exatamente. Ninguém sabe, tem uma bolotinha lá no pé da estátua. Tem um marco. E não tem nenhuma referência. Colocado pelo IBGE, inclusive. Exatamente. Né? Mas ninguém fala sobre isso, né? Começamos dali, passamos pela Praça Demerval, falamos da contribuição de grandes políticos, como Alberto Braune, que tem uma estátua na Praça Getúlio Vargas, como o Amâncio, o Galdino, o próprio Demerval, na Praça Demerval Barbosa Moreira, e fomos pelo Alberto Braune até o final, até na prefeitura, porque ali foi também uma estação ferroviária. Né? Só com a diferença que na prefeitura fomos recepcionados, além dos estudantes, da população que acompanhava, pela polícia. Pela polícia. Pela polícia? Chamaram a polícia. Interessada, talvez, nas aulas do professor João Raimundo. Nós preferimos imaginar que sim. Não queríamos acreditar que a prefeitura tivesse a coragem de chamar a polícia para interferir numa aula histórica. Tinham 2 patamos da polícia ali. A gente tem mobilizado, porque são vários estudantes que têm participado, principalmente escolas públicas. Nessas 2 caminhadas, a gente foi acompanhado por mais de 100 estudantes. E temos ido às escolas, porque, inclusive, a TV Zoom está fazendo essa competição, que é muito interessante. E em várias escolas a gente tem sido chamado para ajudar os alunos, né, nessa discussão, nessa orientação sobre a história de Friburgo.
Então, acho que nosso trabalho tem sido muito mais efetivo do que as autoridades. Essas caminhadas históricas comprovam que é possível a gente ter em Friburgo um calendário que seja turístico, inclusive, de exposição da nossa história, que é muito rica. Uma caminhada dessa poderia ser feita com os turistas que chegam em Friburgo. Sem dúvida. Não é? Por que não tem esse tipo de iniciativa? E aí, Rico, me oficial? chama a atenção, concordando com você, que na grade curricular dos alunos da rede pública, especialmente municipal, não se tenha, de maneira permanente, disciplinas que ensinem a nossa rica história municipal para as crianças. Lógico que é importante saber os afluentes da margem direita e esquerda do rio Amazonas, mas principalmente saber como se forma o rio Bengalas. Isso. E a gente faz isso na nossa caminhada. Evidentemente que é importantíssimo saber acerca da chegada de Pedro Álvares Cabral na Bahia, mas também a saga dos nossos colonizadores que percorreram trilhas, muitas delas precárias, para chegarem aqui em Nova Friburgo. Você tem toda a razão. E aí, Cláudio, esse movimento, ele é apenas com natureza de contestação, de indignação, ou também trata-se de um movimento propositivo? Bom, é bom frisar que ele é suprapartidário, né? Não é um movimento de um partido, de uma associação, é um movimento... De uma sigla. Ele é muito amplo, né? Plural, e tem o caráter crítico, óbvio, que é a partir da crítica que você constrói, né? Um pensamento, uma avaliação com relação à realidade que você vive, mas também com o objetivo de apresentar iniciativas e propostas. Essa o Rico já está defendendo, né? É uma das importantes características do município, do seu contexto histórico, que precisa ser ressaltada, né? Contar a história para a população de Friburgo. Não é possível a gente imaginar uma cidade que se pretende turística se você não tem na população conhecimento da sua realidade. Chega um turista aqui e ele pergunta alguma coisa, não sei. Então não é uma cidade turística. Ela pode pretender ser turística, mas para ser turística o cidadão precisa conhecer a sua história. Inicialmente esse é um aspecto. Outro aspecto é um investimento em áreas que são absolutamente necessárias. Para além da saúde que a gente já falou, para além da educação que nós já falamos, é importante investir em cultura. Uma das questões que gera uma certa frustração é você imaginar que vão gastar 263 mil, salvo engano, com a Cláudia Leite, e no ano de 2014, se não me falha a memória, o prefeito Rogério Cabral dedicou para o Fundo Municipal de Cultura R$800. Quer dizer, como é que você financia a cultura local, os artistas locais, nos seus diversos segmentos e manifestações, com R$800 para um ano? Quer dizer, mas não há essa mesma dificuldade de tocar no bolso para tirar dinheiro para pagar um artista de fora. Agora, seria a Cláudia Leite a melhor opção? Eu fiquei imaginando outro dia, né? Até escrevi isso para um amigo meu. Benito de Paula, gostem ou não, é um artista local. Um talento. Né? Um talento, um cara que faz letras reconhecido fantásticas, maravilhosas. Ele vai, eu acho que vive em São Paulo, construiu a vida dele em São Paulo, e a gente aqui não lembra dele. Então, por que não fazer um evento em que traga o Benito de Paula? Esse cara é de Friburgo. Ele é um talento que ganhou reconhecimento internacional, nacional e internacional, e ele é da nossa cidade. Eu fui uma vez a Ouro Preto, Rico, aí curiosamente estou lá visitando o museu onde está enterrado o Aleijadinho, e o jovem lá, guia turístico, diz, olha senhor, aqui está enterrado o Guinhar. O senhor sabia? Eu falei, legal, Guinhar. Mas você sabe onde ele nasceu? Eu perguntei para o guia. Não sei não, pois é na minha cidade. Só que nós aqui na nossa cidade não sabemos sequer quem é o Guinhar. A Lígia Pape, que é uma artista, né, reconhecida internacionalmente, uma artista plástica, não há referência nenhuma a ela aqui em Nova Friburgo. Quer dizer, nós temos talentos e figuras que poderiam ajudar a compor esse leque maravilhoso da história e da cultura, da literatura, da pintura, da arquitetura. JG de Araújo. Então você tem elementos variados para você construir uma identidade cultural e a gente despreza. Despreza porque não financia, porque não investe, não bota dinheiro no fundo de cultura para financiar a cultura local.
mas não vê dificuldade, e não é a primeira vez, de sacar uma grande soma de dinheiro para trazer artistas de fora. Não estou desprezando, a Cláudia Leite vai atender ao gosto de várias pessoas. Isso é uma coisa normal. O que eu estou dizendo é, se tem dinheiro para a Cláudia Leite, deveria ter um pouco de dinheiro, por menor que fosse o recurso, para investir na cultura local. Porque a Cláudia Leite vai embora e vai levar o dinheiro daqui. O artista local vai ficar aqui, vai investir aqui, vai engrandecer a cidade. Certamente. Né? Então é essa contestação que a gente faz. Então a gente já está trazendo uma contribuição ao fazer essa contestação, porque por trás dela já tem uma proposta. Sim. Se o prefeito for um cara que tem essa sensibilidade, ele vai, poxa, o cara estão dizendo lá, realmente, essa proposta me interessa. Eu fui eleito para cuidar da cidade. E cuidar da cidade significa cuidar do seu povo. Cuidar do seu povo é água potável, é transporte, é rua limpa, é saúde e a cultura. Então, só para abordar o aspecto da cultura. Porque se a gente entrar em outros aspectos, a gente vai ficar sofrido. Não mudou em nada o atendimento à saúde. Continuamos vivendo o mesmo drama de falta de remédio. Outro dia encontrei com o médico, não tinha papel toalha para secar a mão. A maternidade vivendo um drama porque também não tem os insumos necessários. Quer dizer, o que está acontecendo? É falta de preparo? Eu volto a dizer, se é falta de preparo, então ele tem que estabelecer os critérios técnicos, o programa de metas do governo, estabelecer as prioridades, reunir a sociedade e tocar o barco. Mas se não... A gente estava falando, você falou aqui do Heródoto, né? A gente pode ter divergência ideológica com o Heródoto. O Heródoto, ele andava na rua. Agora me diga quais são os prefeitos que andam na rua. Se o cara não tem vínculo com a cidade, se ele não anda na rua, como é que ele vai saber quais são as dificuldades do município? O vereador precisa andar na rua, o prefeito tem obrigação de andar na rua, os secretários deveriam também andar na rua. Mas não é andar na rua por andar anônimo, não. Ele tem que ser identificado. Olha, de madrugada. Tem que andar, eu tenho que ir lá no hospital. Eu sugeri uma vez que o prefeito... Seria bom também que ficasse mais tempo em Friburgo, né? Ficasse também aqui, pois é, enfim. Não quero me alongar, mas dentro desse aspecto, é a contribuição que a gente está trazendo inicialmente. Porque, além disso, esse movimento ele não se desfaz, que fique bem claro, né, Rico? Isso. Após o aniversário do município. Ele é um movimento que se pretende um movimento contínuo. De agregar pessoas, de formular projetos, de apresentar propostas, de debater, de discutir, de construir e de levar isso para um cenário que possa envolver a maior quantidade de pessoas possível de pessoas. A população, Rico, ou enfim, aqueles que tomam conhecimento da proposta, do movimento, se manifestam de que maneira? Aderindo, contestando, sendo indiferentes? Olha, quando nessas caminhadas que a gente tem feito, a gente tem percebido um grande interesse de pessoas que veem a gente passar e acompanham, né? O nosso movimento, é claro que a gente não tem uma estrutura tal que possa estar presente em vários distritos, em vários bairros. A gente tem até a intenção, né, no lançamento do manifesto. Vai ter uma panfletagem na rodoviária, dia 4. Nós vamos a Conselheiro Paulino no dia 5. 4 a partir de 16, 17 horas. Conselheiro Paulino na praça no sábado, dia 5 de manhã. E no domingo, na Feira de Olaria. Quer dizer, a tentativa de espraiar, né, levar essa mensagem para outros lugares. Mas a gente está vendo nas redes sociais várias manifestações, né? E tem visto também outras manifestações que não são propriamente do nosso grupo, mas de pessoas que estão muito indignadas com essa situação e estão chamando para protestos no dia 16 de maio. Né? No dia 16 de maio, nós estamos organizando uma festividade paralela à festividade oficial, que é a Festa da Kizomba, que vai acontecer na Praça Getúlio Vargas, a partir de 9 horas da manhã. Por que Festa da Kizomba? Porque justamente esse é um movimento organizado pelo Coletivo Negro de Nova Friburgo, que pretende apresentar as diversas manifestações culturais da nossa cidade, do ponto de vista popular, e também os movimentos, movimento feminista, movimento de trabalhadores, movimento de juventude, o próprio movimento negro, para mostrar que nossa cidade tem essas diversas faces e, na verdade, é essa população que faz a nossa cidade acontecer. Então, o nosso movimento está chamando para a Festa da Kizomba, né? Mas a gente sabe, a gente tem acompanhado nas redes,
que provavelmente a gente vai ter uma série de manifestações, de protestos, não sabemos exatamente como, né? No dia 16 de maio. Né? E eu acho que a mensagem que a gente procura levar é dessa ótica que o Cláudio levantou. Né? A gente tem feito uma análise crítica dessa situação, né? Tanto do ponto de vista histórico quanto do nosso presente, e queremos contribuir com uma série de propostas e não ficar só até o 16 de maio. Né? Nós vamos continuar nos reunindo e tentando influir de alguma maneira nos destinos da nossa cidade. Porque, acima de tudo, a gente tem uma visão de uma democracia participativa, que falta também. Né? A oportunidade dos diversos setores organizados da nossa cidade, fazer essa discussão organizada, né? Influírem, darem a sua opinião, darem a sua contribuição, né? Não só na Câmara Municipal, mas nos diversos espaços existentes. A gente quer que sejam criados esses espaços de democracia participativa. Sem dúvida, não basta eleger, tem que participar. Nós, após os nossos reclames comerciais, retornaremos tratando de outros aspectos acerca desse movimento, até porque, segundo os coordenadores, não se encerra a 0 hora do dia 17 de maio. Então, portanto, certamente, em próximas oportunidades, o movimento retorna ao programa Cidade Real para repercutirmos toda essa proposta. Também quero esclarecer aos incautos e, eu diria, apressados e ansiosos telespectadores, críticos inclusive, e contrariados com debates dessa natureza, que o que debatemos, o que analisamos, o que por vezes contestamos e criticamos são as gestões. Não se trata de discutir pessoas. Se você observar neste bloco, sequer o nome do atual prefeito foi citado. O companheiro Cláudio Damião citou o nome de um ex-prefeito. Mas nós temos o cuidado de estabelecer limites. Não se trata de discutir a idoneidade, a moral e o caráter de quem está na chefia desses poderes, e sim as suas gestões, para o qual foram eleitos com o compromisso de desenvolver o melhor trabalho possível. Tem que se ter este comprometimento. E as urnas, de maneira muito fria, fazem essa avaliação. O que pretendemos é uma cidade minimamente melhor para todos nós, resgatando, sobretudo, a autoestima do cidadão friburguense. Muito bem, Charles J.R., nosso repórter cinematográfico, com show de imagens sendo operadas nesta edição por Rodrigo Panaro. Sensacional, momento também histórico do programa Cidade Real, ele que é extremamente competente em várias áreas e desejo de muitos apresentadores nesta função, mas privilégio de poucos, como este do programa Cidade Real. Depois do intervalo, retomaremos essa análise preliminar com os ilustres convidados. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar em mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano.
volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando o troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Energia é vida, energia é movimento, energia é progresso, energia é desenvolvimento. A Energisa leva conhecimento, eficiência e alegria para cada canto deste estado. Vem com a gente, porque a nossa energia é a sua também. Energisa, ligada na sua energia. Tão importante quanto a escolha do revestimento é a escolha da argamassa a ser utilizada. Informe sempre, na hora da compra, em qual ambiente o produto será aplicado. Dessa forma, o assentamento do revestimento fica perfeito. Quer saber mais? Vem pra Vermar. Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo pra valer, desconto de verdade e mais facilidade pra pagar. Vermar, especialista em vender barato. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e luto nesta edição, pelos motivos que todos nós já conhecemos, no que se refere ao falecimento do colega engenheiro Heródoto Bento de Mello, acontecido ontem, 29 de abril, na cidade de Londrina. Informações ainda não oficiais dão conta que o seu corpo será cremado e as suas cinzas serão depositadas no jazigo da família, no cemitério São João Batista, no próximo dia 16 de maio. Ou seja, se realmente esta proposta se confirmar, teremos a oportunidade ainda de render justas e merecidas homenagens a um dos maiores ex-prefeitos que nossa cidade conheceu. E nesse sentido, também o programa Cidade Real, conforme disse anteriormente, prestará uma simbólica homenagem reprisando uma das memoráveis e inesquecíveis entrevistas que tive o privilégio de realizar com as presenças do próprio e também do seu inseparável amigo Rafael Luiz de Siqueira Jacu, no próximo dia 14 de maio, que é a semana que inicia as comemorações do bicentenário da cidade, obviamente em 16 de maio. Então, fique atento, repercutiremos mais intensamente esta oportunidade imperdível de conhecer quem teve a inspiração e o talento de promover as grandes mudanças que a cidade contemplou de forma, inclusive, visionária. Cláudio, uma outra questão que também temos que colocar, e aí pediria você para cortar na própria carne, se é que você está me entendendo. Sem nos referirmos a partidos políticos e ideologias partidárias, como o movimento analisa a postura da classe política em Nova Friburgo no exercício das suas funções? É uma postura passiva? É uma postura apenas de oposição, que não contribui, que não propõe, enfim? Obviamente que o movimento também, como todos os movimentos, tem a sua natureza política, não necessariamente partidária. De que maneira vocês analisam esse cenário?
Bom, primeiro dizer que o movimento não faz nenhum ataque pessoal, né, à figura do prefeito. Você já ressaltou isso, é uma questão política, a sua atuação como chefe do executivo. Quer dizer, então a gente segue o que a própria sociedade tem dito. Uma prefeitura muito pouco ativa nas suas ações, na sua função, na falta de um programa de metas de governo, né, de um planejamento estratégico. E isso é o reflexo do que a gente ouve na rua. O movimento está ganhando corpo e crescendo e ganhando adesão cada vez mais, exatamente por ele estar dizendo aquilo que a sociedade vem dizendo, né? E o que ele critica? Vou citar um exemplo aqui. Sai um documento falando dos 200 anos. Aí diz lá, ou é desinformação histórica, ou é um elitismo absurdo, né, que exclui camadas da população. E até o seu referencial histórico. Diz lá que os negros, no período da chegada dos suíços, os negros já passavam por aqui, já transitavam por aqui, assim como os portugueses. Ora, não foram os portugueses que descobriram o Brasil? Não foram eles que trouxeram, escravizaram aqui por 300 anos o povo negro? E Friburgo não foi um espaço de exploração da mão de obra negra? Então eles não passavam por aqui. Eles viviam aqui, eram explorados e deixaram as suas marcas de trabalho e também de cultura. E há um desprezo nesse sentido, né? A gente percebe um certo elitismo. Certamente. Ao desconhecer propositalmente, porque não é por ignorância, não é possível que seja por ignorância, ao desconhecer de forma proposital esse segmento da sociedade. Então, embranquece, elitiza, e aí é essa a impressão que a gente tem, que é um governo centrado para poucos. O que a gente está discutindo é um governo que seja de todos, que atenda a todas as camadas da sociedade. A nossa periferia está totalmente largada, esquecida, abandonada, e as pessoas estão ressentidas com isso. E essa manifestação que a gente está fazendo dos 200 anos ganha exatamente, passa a ser um pouco a voz dessa população que não tem voz, que não consegue se expressar e que tem caminhado nas ruas nesse movimento histórico, que é com estudantes, mas também vem populares, através de envio de mensagens para as nossas caixas de e-mail e de grupos em que a gente participa. Então é um pouco isso, sabe, Zuri? E daí a gente vai estar encaminhando propostas, iniciativas, fazendo debate na sociedade sobre todos os assuntos. A gente vai falar sobre saúde? Vai falar sobre saúde. Não é só para colher aquilo que a gente já sabe, mas para dizer, olha, o caminho está errado, o caminho é para cá. E a sociedade tem dito que o caminho é para cá. Educação, o que falta, o que tem que fazer e tal. Enfim, nós somos membros do Conselho de Educação. E a gente, vez por outra, pauta questões importantes para a educação. Não faz muito tempo a gente pautou sobre merenda. Não faz muito tempo a gente pautou sobre a questão de visitas às unidades, né, os problemas que enfrenta, a falta de merenda, a falta de material didático, tudo o que acontece, a gente está antenado com os anseios da sociedade. E é um pouco isso que o movimento também representa, sem ser pretensioso a ponto de se constituir como a solução de todos os problemas. Evidente que não. Rico, qual a maneira de conhecer melhor esse movimento e participar pelas redes sociais? Nós temos uma página no Facebook, 200 anos para quem, e basta entrar no Face e digitar, se botar 200 anos já vai ligar com essa nossa página. Ali a gente tem as propostas, né, das iniciativas que a gente está tomando, né, dos eventos. Nós temos reuniões acontecendo quase semanalmente. Aí é preciso estar atento na publicização dessas reuniões. Que são divulgadas no Facebook. São divulgadas. Uhum. Nós temos marcada uma reunião depende do espaço que a gente obtém, né? Já aconteceu no Sindicato Bancário, já aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário, vai ter no Sindicato dos Professores, mas aí dependendo... E até reunião em praça pública. E na praça pública que é o melhor. Exatamente. É o mais interessante. O mais democrático, exatamente. A de praça pública vai ser no dia 4, às 17 horas. A gente vai começar a se organizar às 16, para as 17 horas, está culminando com o lançamento do manifesto, que é o documento que caracteriza as ideias desse movimento. O interessante, Zuri, sim, é que esse movimento está dando seus filhotes, né? Porque eu tenho sido convidado também para acompanhar nesse mesmo processo de caminhada na rua algumas escolas.
Já fiz isso com o pessoal do São Domingos. Dia 8, a gente vai fazer uma caminhada também a partir da Praça Getúlio Vargas. Quem estiver por ali, a partir de 8 horas da manhã, vamos ter mais uma atividade dessa, mas é mais voltada a uma determinada escola. No dia 9 eu vou estar no Colégio Nossa Senhora das Dores. A gente está correndo, né? Está circulando as escolas da cidade. Então, vamos divulgando, e eu acho que a ideia é continuar isso depois. Só para reforçar também, está incluído nessas nossas atividades o lançamento de livros. Ah, sim, né? Temos que falar. Então, é importante ressaltar isso também. Tem uma característica na divulgação de obras, né, que foram escritas pelos nossos parceiros, aí, membros desse coletivo. O professor João Raimundo vai lançar um livro sobre histórias políticas, né, da política de Friburgo, das eleições, das diversos... Sensacional. Momentos eleitorais de Friburgo, no dia 11 de maio, 18 horas, na OAB, na subseção da OAB, aqui de Friburgo. Quer dizer, toda essa programação está fazendo parte do movimento. Do movimento, mas que é publicizada no Facebook. No Facebook. Que é uma ferramenta muito eficiente. Agora, Cláudio, existe um outro aspecto também que precisamos esclarecer. Esse movimento tem pretensões eleitorais? Não, movimento não. Movimento ele é apartidário. Se eventualmente, aí é um direito individual, suprapartidário, né? Desculpa. Eventualmente, se alguém dentro do movimento futuramente for candidato a alguma coisa, é uma questão de direito individual, né? Particular de cada um. Mas não trata e não discute esse assunto. O que a gente está discutindo é um outro aspecto, né? É a relevância da participação política, a necessidade das políticas públicas, dos projetos que olhem para aqueles que mais precisam. Quais são os mais necessitados, né? São aqueles que estão na periferia do município, que não têm acesso, às vezes, ao ônibus no horário para chegar ao trabalho e, com isso, perde o emprego, acaba sendo descontado no seu dia. Aquele trabalhador e trabalhadora que depende da saúde pública, que as unidades não funcionam adequadamente nos seus bairros e acaba indo e enchendo a emergência do Raul Sertã, que também já tem os seus problemas. Né? A dificuldade, às vezes, de obter uma vaga em creche, ou tendo a vaga, às vezes, não tem as condições adequadas de atendimento aos alunos. Eu fui visitar agora, não faz muito tempo, deve ter uns 4 ou 5 dias, o Odete Pena Muniz. É uma escola de referência no município. Sem dúvida. Uma escola de referência, uma das principais escolas de referência no município, na rede pública municipal. O prédio está quase que ruindo. Chove dentro das salas de aula. O banheiro parece uma caverna. Então não é admissível que se gaste tanto dinheiro. É isso que a gente está fazendo a crítica, entendeu? Gaste tanto dinheiro, às vezes, com uma determinada festa, quando poderia ter uma outra festa, no sentido de festejar a educação. Olha, nós vamos reservar um recurso importante, vamos diminuir no evento festivo na cidade com os artistas de fora, né, que gaste com os artistas locais, mas vamos dedicar aqui uma parcela desse dinheiro para reformar ou para reconstruir o Odete Pena Muniz, que tem 700 alunos. E é um colégio acanhado. Sem dúvida. Sabe? Tem uma fanfarra espetacular. E depende, tem carências, tem necessidades. Não dá para professor e diretor de escola ficar tirando dinheiro do bolso para comprar papel higiênico. Inadmissível. Comprar papel A4. São coisas que já deviam ter sido ultrapassadas há muito tempo. A gente devia estar num outro patamar. Cláudio, houve algum contato, alguma sondagem da administração pública com o movimento? Não. Ou somente no sentido de convidar, por exemplo, viaturas da Polícia Militar para acompanhá-los? Houve uma censura, né? Pois é, exatamente. Não, mas houve uma censura. Houve uma censura. Há uma reportagem que eu, Cláudio, João Raimundo, professora Bluma, Salomão, que está participando do nosso movimento. Expedito, a Soninha, esposa de João, nós fomos contatados por uma jornalista de O Globo. Ela veio no dia que a gente terminou, quando a gente terminou a caminhada, ela se encontrou com a gente para fazer entrevista sobre o movimento. E depois acompanhou o Cláudio em visitas em locais de Friburgo que apresentavam problemas. Essa própria visita à escola Odete Pena Muniz. Ela foi entrar em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, pedindo que
a prefeitura desse a sua versão sobre os problemas, e eles, não, vamos falar das coisas boas de Friburgo, não sei o quê, não sei. Ela falou, não, a pauta, eu quero que vocês deem versões sobre essas questões. Versão oficial. No dia seguinte, ela me ligou dizendo, ó, não vai ter mais a reportagem. Né? Alguma coisa aconteceu. Sem dúvida. Que nós não podemos mais falar sobre o movimento de vocês. Foi isso que aconteceu. Né? Infelizmente. É lamentável. Eu entendo ser absolutamente lamentável. O contraditório é necessário, é saudável, incomoda, mas certamente todos aqueles que ocupam cargo ou função pública, e você já ocupou, Cláudio, sim, estão sujeitos a esse tipo de postura. Sempre se referindo à gestão, jamais à pessoa, ao indivíduo. Né? E faz parte do processo democrático, o Rico. Não há cabimento, nos tempos modernos, de se promover censura ao direito da manifestação. Aqui no programa Cidade Real nós temos essa tranquilidade, obviamente com o respaldo da direção da emissora, porque sempre tivemos uma postura tranquila, equilibrada e tentando ser o mais imparcial. Por isso o convite para que o movimento viesse aqui já nessa primeira semana do mês de maio. Nós estamos já começando a caminhar para a reta final, certamente vocês retornarão. Hoje trata-se de um programa, eu diria, de certa maneira, comprometido no que se refere ao entusiasmo do apresentador, não só por esta inseparável gripe que não o deixa, mas, sobretudo, pela perda de um grande companheiro, figura absolutamente fantástica que sobretudo, está na memória do município de Nova Friburgo. E aí lhe pergunto, quais os motivos para comemorar o nosso bicentenário? Olha, a gente vê do ponto de vista, mais uma vez, dos setores populares, né? Se a gente fizer uma retrospectiva histórica dos diversos momentos que nós tivemos na nossa cidade, essa cidade ela foi construída com muita garra pelo povo que a constituiu, né? E aí é preciso, mais uma vez, lembrar que se trata de uma cidade cosmopolita, de uma cidade formada por vários povos. Sem dúvida. E isso tem que ser realçado. Então, acho que é possível, sim, comemorar. Né? É necessário comemorar, é necessário festejar. Mas desde que se lembre dessas contribuições, né, de todos os setores que ajudaram a formar e que contribuíram para a riqueza dessa cidade. Né? E que hoje, infelizmente, a gente está vendo essa série de problemas. Então, o legado que pode ter é essa reflexão. Né? E mais do que pensar no futuro, é pensar nesse nosso presente. Eu acho que não dá para aceitar passivamente a situação como ela está. Isso me parece que é um fenômeno nacional e até mundial, porque os estados, os governos, parece que estão largando mão das suas responsabilidades sob a justificativa da crise, que realmente existe, estão simplesmente deixando de lado a responsabilidade maior, que é fornecer serviços públicos de qualidade para as pessoas, atender as necessidades básicas das pessoas. As pessoas estão tendo que se virar, parece que é mesmo um projeto para sair privatizando tudo, para a pessoa ter que ter um plano de saúde, ter que ter um carro para andar na cidade, porque não tem transporte público decente. Então, os governos estão largando de mão, estão deixando de assumir a sua responsabilidade. Eu acho que nosso movimento tem esse papel, como o Cláudio já deixou claro, não tem nenhum objetivo eleitoreiro, porque a gente pensa muito mais além do que isso. O objetivo maior é ter condições de a gente ter esse debate permanente sobre a nossa cidade e abrir caminhos, abrir espaço para uma participação, né? Mecanismos de participação democrática, mecanismos de participação popular, para as pessoas se envolverem e poderem ter minimamente acesso à tomada de decisões. Eu acho que esse que é
o objetivo maior. Cláudio, encerrando, quais são os motivos que o movimento entende que justificam a celebração do bicentenário de Nova Friburgo sem os exageros que já foram aqui mencionados? Zuri, a festa é necessária. Ela marca a presença na vida das pessoas, né? Ela lembra as pessoas, ela reflete valores. A gente não está discutindo dentro dessa lógica de não realizar festa. É sobre um outro aspecto, né? A gente quer discutir o município de todo mundo. Não é um município de uma meia dúzia ou de um segmento mais abonado, né, financeiramente resolvido. A gente está discutindo um município que possa atender às demandas de toda a população, que tenha o real significado da importância que é a Nova Friburgo dentro do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Nós somos um município importante. Sem dúvida. Não é um município esvaziado de conteúdo histórico, Sem econômico. dúvida. Temos dificuldade? Temos. Mas acho que está nos faltando mais competência administrativa, sabe? Um amor, um olhar mais amoroso para a cidade, para o seu povo. Essa é a impressão que a gente tem. Porque o que a gente percebe é sempre um descaso, um abandono, um desleixo, uma falta de atenção para as coisas mais cruciais da vida do cidadão. A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Acho que o melhor exercício que a gente faz para saber a dor que o outro sente é se colocar no lugar do outro. E é um pouco isso que o movimento faz. A gente andando na periferia, dialogando com as pessoas, propondo manifestações culturais que são desprezadas por um certo segmento elitista da cidade. Esse confronto de ideias que a gente quer fazer, no sentido de resgatar o que é de melhor em Nova Friburgo, que é o seu povo. Obrigado. Cumprimentando o Cláudio Damião, professor Rico, me manifesto da mesma forma que os ilustres vereadores o fazem. Cumprimento também. Obrigado. Sinto cumprimentado. Exatamente, o ilustre companheiro. Agradecemos a presença de ambos. Acho que agradecemos. O atendimento do nosso convite. O programa Cidade Real está à disposição deste e de qualquer movimento sério, honesto, transparente, que queira expor a sua linha de pensamento, até porque, concordando com ambos, nós temos que promover e aprofundar essas reflexões. Somente através de práticas como essa poderemos obter as alternativas que entendemos necessárias e cabíveis e propô-las à administração pública, que deve acolhê-las, obviamente, né? Fazemos parte de todo esse cenário, somos beneficiários da prestação do serviço público dos poderes, até porque dessa forma suportamos financeiramente toda a estrutura através de recolhimento de impostos que são recolhidos a nível federal, estadual e municipal, ou seja, é uma relação que deve ser recíproca e não entendida como uma iniciativa revanchista, oposicionista. Não se trata disso. O que se está privilegiando, Cláudio, nesse momento, e eu faço questão sempre de repetir aqui no programa, é Nova Friburgo. É a nossa cidade que tem aspectos absolutamente fantásticos, inigualáveis. Basta citar a natureza, o povo, a história, como nos ensinava Heródoto Bento de Mello e Rafael Luiz Siqueira Jacu, que estará numa edição especial sendo exibida no dia 14 de maio. Agradecemos novamente a ambos e queremos acompanhar esse movimento nos seus desdobramentos. O contraditório é necessário e saudável. Encerro definitivamente agradecendo mais uma vez a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, protetora das causas impossíveis. Me parece que às vezes nós temos essa sensação aqui na nossa cidade, que existem algumas causas impossíveis, mas que podem ser superadas. Basta observarmos o que aconteceu em janeiro de 2011. Sobretudo, evidentemente, inspirando e conscientizando todos aqueles agentes públicos que têm
por obrigação e delegação do nosso voto, privilegiar o interesse de todos, sobretudo daqueles que amam Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.